Vida curta. Mas o funk não. O funk tá aí desde muito tempo. Eu lembro, porra. Tá aí aonde? Uma Bonde do Tigrão, lembra? Era do caralho. Bonde do Tigrão era do caralho. Não era. Para, Regis. Não era. Era Não, do caralho. Pô. Não, Bonde do Tigrão não era. Era bom demais. Não era. Era chato pra dedéu. Era do caralho, era honesto. Era original. Cara, o bonde do Tigrão era um negócio que era tão honesto quanto uma nota de R$7. Imagina, cara. Porra, mas comparado ao que tá hoje... Não, mas peraí, não. Você vai entrar nessa de, mas comparado com o que tá... Não, comparado com o que tá hoje, o tsunami é pior do que a peste bubônica da Europa no século XIV. Não. Era bom, pô. Não tenta referendar. Não tenta referendar a qualidade do passado comparado com o que é hoje, que isso aí não dá certo, não. Era verdadeiro, tinha alma. Que alma, que, rapaz? Imagina, Era arte. Não, aquilo ali era feito exatamente pra causar esse tipo de entusiasmo juvenil em gente como você. Eles são transgressores. Que transgressor que nada, bicho. Era verdadeiro, não é transgressor, era verdadeiro, pô. Verdadeiro o quê? Qual era a verdade que tinha ali? Não tinha uma indústria por trás criando aquilo. Foi um movimento original que saiu dos Por isso que lugares não durou nada. e aconteceu. Por isso que não durou nada, porque eles fizeram aquilo exatamente para tentar ser captados por uma indústria que apostava em certos artistas transgressores, como aconteceu com Raimundos. Raimundos também fazia um tipo de som que ninguém ia contratar esses caras. Só que alguém foi lá e falou, não, peraí, essa mistura de hardcore com música nordestina, vem cá. E era um selo pequenininho, que era o Banguela. Então, esse cara, ele percebeu a honestidade que estava rolando naquela arte ali. Mesmo não estando sendo reconhecido pelo povo de forma geral, ele entendeu que tinha uma honestidade ali rolando. Que tava nadando contra. Então. Aquele Furacão 2000, essas coisas, não era mais ou menos isso? Era uma coisa original, verdadeira, tinha alma, era honesto. Alguém foi lá, entendeu isso, ele levou. Agora o que sobrou foi uma raspa da indústria, que é sempre a mesma batida e a mesma letra. O Furacão 2000, eu não sei se você sabe, mas o Furacão 2000 era uma equipe de som muito antiga, que fazia bailes black, bailes de verdadeiro funk. Chic, Kuna Gang, Chic Show, Earth, Wind and Fire. Você tem. Sister Sledge, muito bom. Né? Pô, a banda de apoio era o Chic. E aí, meu amigo, quando, por uma total falta de recursos, porque pra você tocar funk de verdade, você precisa saber tocar. Não é qualquer Zé Ruela aqui. E quando surgiu aquele Miami Bass, lembra? O que é o Miami Bass? Miami Bass era aquele som funk. Funk original que a gente tá falando. Miami Bass, não, To Live Crew, lembra? To Live Crew. Eu conheço as outras, Earth, Wind and Fire, Sister Sledge, Chic. Não, depois disso. Depois. Não, depois disso. Tá. Porque é o pessoal que não sabia tocar, mas era uma época que começaram a surgir as baterias eletrônicas. E o cara falava, não, peraí, bicho, eu não sei tocar bateria, mas eu sei programar isso aqui. E aí veio toda aquela onda tem umas coisas geniais de funk do final dos anos 80, que coincide com o surgimento do rap. Então você tem o Camilo, por exemplo, fazendo um som sensacional, na mesma época que estava surgindo o África Bambata, os primórdios do hip hop. E aí teve o Miami Bass, que era basicamente o começo, era o hip hop feito em Miami, só que de uma maneira meio engraçadinha, meio coisa. E era muito fácil aquilo, porque era uma programação básica de bateria, não se precisava samplear nada, e você botava o Zé Ruela lá cantando. E aí, no Rio de Janeiro, naquela época do DJ Malboro, aquela turma toda, começou a ter esse tipo de coisa. Vamos fazer um som aqui meio no Miami Bass. Então, não sabia programar nada. Então, tanto que você pega todos os primeiros funks cariocas, eles eram bem rudimentares. Não só no verso, mas na própria programação da coisa. E evidentemente que o funk carioca também começou como música de bandido. Também. Que aí tem os proibidões, né? Que aí é outra vertente. Mas no fundo, basicamente, era uma corruptela, vamos dizer assim, do que era feito do Miami Bass Sound. Mas todo esse movimento que tu relatou me parece ser muito honesto, muito verdadeiro, sem interesse, sem
uma Existe, cara. análise Isso, do que a eu vou- sociedade cara, queria. você tem uma ingenuidade tão grande que eu vou vender pra você o viaduto do chá. Tá. Agora. Tá. Porque acaba de você comprar. Imagina, cara. Não tem. A verdade. O que é verdade pra você não é a verdade pra mim, não é a verdade pra ele. Sim. O que a verdade é, se você pegar o âmago da coisa, é a iniciativa de você fazer alguma coisa. Aí está a verdade. Sim. A partir do momento que isso é acoplado por uma... Corrompido por um sistema. Não é corrompido. Não é corrompido, porque Tá. você precisa vender a sua arte. Sim. Você precisa vender a sua... Não adianta você fazer arte sem você vender. É absorvido pela indústria? Isso que você queria... Você é absorvido e você pode vender essa arte de uma maneira que seja uma falcatrua, ou você pode vender essa arte de uma maneira um pouco mais genuína, mas é uma venda. Ninguém... eu sou um artista genial e... Cara, o Prince entendeu isso muito bem. Tanto que, inclusive, o Prince... O Prince tem uma trajetória... São poucos caras atuais que eu chamo de gênio. Prince foi um gênio. Porque ele entendeu que logo de cara ele tinha que ter autonomia. Porque se ele não tivesse autonomia, se ele tivesse feito o caminho que todo artista fez, que é se submeter à regra de gravadora, ele jamais ia conseguir isso de volta. E ele tinha essa autonomia desde o princípio. A Warner bancou isso desde o princípio. A Warner? Acho que foi a Warner. Bancou isso desde o princípio. Então, esse cara é diferenciado. Agora, quando você vai vender a tua arte, se ela não for genuína o suficiente, ela vai ser vendida de uma forma absolutamente enganosa. Então o teu ponto que tu usa para observar é no momento que essa arte vai ser vendida. Para entender... A que partir tá do momento que a acontecendo? arte é vendida, aí você sabe, você consegue ter uma noção de como isso vai funcionar para determinado artista.